Durante muitos anos, as grandes montadoras achavam que os carros chineses nunca conseguiriam competir de verdade no mercado global. A ideia era sempre a mesma: carro chinês é barato porque é inferior. Só que isso começou a mudar muito rápido. E um dos maiores choques recentes da indústria veio justamente de um carro pequeno, o BYD Dolphin Mini. Um carro urbano, compacto, relativamente simples, mas que começou a deixar engenheiros do mundo inteiro desconfortáveis. E não foi porque ele anda muito, não foi porque ele tem acabamento de carro premium, nem porque ele bate recordes de velocidade. O problema foi outro. Quando especialistas começaram a desmontar o carro para entender como ele era produzido, eles perceberam uma coisa preocupante para as montadoras tradicionais. O Dolphin Mini parecia barato demais para o nível de engenharia que ele entregava. E isso começou a levantar uma pergunta gigantesca dentro da indústria automotiva. Como a BYD consegue produzir um carro elétrico tão barato sem parecer um produto mal feito? Porque, normalmente, existe uma regra no setor automotivo. Quando o preço cai demais, alguma coisa piora junto. Mas, aparentemente, a BYD encontrou uma forma diferente de construir carros. E talvez isso explique por que tantas montadoras começaram a ficar nervosas. Nos últimos anos, executivos e engenheiros de grandes marcas começaram a olhar os carros chineses de outra forma, principalmente depois do crescimento absurdo da BYD. Porque antes, muita gente enxergava os carros chineses como produtos simples, focados apenas em preço baixo. Mas agora o cenário mudou. Os carros começaram a chegar com muita tecnologia, telas enormes, bom acabamento, sistemas eletrônicos modernos e, principalmente, preços agressivos. E o Dolphin Mini virou um dos maiores símbolos disso, porque ele chegou ao mercado entregando algo que parecia improvável: um elétrico relativamente acessível, sem aparência de carro extremamente barato. E isso chamou a atenção imediatamente. Porque quando você compara com o custo de produção de muitos elétricos tradicionais, a conta simplesmente não parecia fechar. Como um carro elétrico consegue custar tão menos? Onde está a economia? Qual peça foi simplificada? O que foi retirado? Essas perguntas começaram a circular dentro da indústria inteira. E aí começaram os desmontes técnicos, porque as montadoras queriam entender exatamente onde a BYD estava economizando dinheiro. Só que o que encontraram foi ainda mais surpreendente. Quando engenheiros começaram a desmontar carros da BYD, a expectativa era encontrar soluções extremamente simples: peças baratas, estruturas frágeis, materiais inferiores, muita economia escondida. Mas, segundo análises técnicas e desmontes divulgados internacionalmente, o cenário encontrado foi diferente. O carro mostrava um nível de integração muito maior do que muitos esperavam. E isso é importante entender. Nas montadoras tradicionais, diferentes fornecedores fazem diferentes partes do carro. Um faz o painel, outro faz eletrônica, outro produz módulos elétricos, outro fornece bateria, outro desenvolve software. Tudo isso precisa funcionar perfeitamente junto. Só que isso gera uma coisa chamada complexidade industrial. E complexidade custa dinheiro, muito dinheiro. O que chamou atenção na BYD foi justamente o contrário. Os sistemas pareciam ter sido desenhados para funcionar juntos desde o início, com menos peças, menos módulos separados, menos complicação. E isso reduz peso, tempo de montagem, falhas e, principalmente, custo de produção. Ou seja, o segredo talvez não estivesse em usar peças ruins, mas sim em simplificar o próprio carro. Aqui está talvez a parte mais importante de toda essa história. A BYD não funciona como muitas montadoras tradicionais. Ela produz internamente boa parte dos componentes mais importantes dos carros, inclusive baterias, motores elétricos, eletrônica, chips, sistemas elétricos e vários módulos estruturais. Isso é chamado de integração vertical.
E é exatamente aí que a empresa ganha uma vantagem gigantesca. Porque nas montadoras tradicionais existe uma dependência enorme de fornecedores externos. E cada fornecedor adiciona custo, logística, transporte, negociação, atraso e margem de lucro. A BYD corta boa parte dessas etapas. Ela controla quase tudo dentro do próprio ecossistema industrial. Na prática, isso faz a empresa economizar bilhões. E mais importante ainda, faz ela ganhar velocidade. Ela consegue alterar projetos mais rápido, produzir mais rápido, corrigir problemas mais rápido e lançar carros em ritmo muito maior. Enquanto muitas montadoras tradicionais ainda trabalham em estruturas extremamente lentas e burocráticas. Existe uma peça que praticamente define o custo de um carro elétrico inteiro: a bateria. E aqui, a BYD talvez tenha uma das maiores vantagens do planeta hoje, porque além de fabricar os próprios carros, ela também fabrica as próprias baterias. E isso muda completamente o jogo. A empresa apostou fortemente nas baterias LFP, que são baterias mais simples e mais baratas comparadas a algumas químicas mais caras usadas no mercado. Durante muito tempo, muita gente criticou esse tipo de bateria porque ela possui menor densidade energética. Mas a BYD enxergou outra coisa. As baterias LFP são mais seguras, mais duráveis, mais baratas e muito mais fáceis de produzir em larga escala. Ou seja, talvez elas não sejam as mais sofisticadas do mundo, mas são perfeitas para carros urbanos e elétricos acessíveis. E quando você fabrica a própria bateria, você controla praticamente toda a estrutura de custo do veículo. É por isso que a BYD consegue baixar tanto os preços. Outro ponto que começou a impressionar engenheiros do mundo inteiro foi a velocidade industrial chinesa. A BYD pensa os carros de uma forma diferente. Ela projeta o veículo já pensando em como aquilo será produzido em massa. Parece algo simples, mas muda tudo. Muitas montadoras tradicionais primeiro criam soluções extremamente complexas e depois tentam descobrir como fabricar aquilo em escala. Isso gera atraso, mais peças, mais etapas, mais custo, mais dificuldade. A BYD tenta eliminar isso desde o início. Os carros já nascem pensando em automação, padronização, simplicidade e velocidade de montagem. Isso reduz desperdício, reduz retrabalho, reduz tempo parado na linha de produção e, principalmente, reduz custo final. Quando você produz milhões de carros assim, a diferença financeira fica absurda. O grande choque não foi apenas o Dolphin Mini. Foi perceber que a BYD criou um modelo industrial completamente diferente. Porque as montadoras tradicionais ainda carregam estruturas extremamente pesadas, grandes redes de fornecedores, custos históricos elevados, produção mais lenta, processos mais burocráticos. Enquanto isso, a BYD opera quase como uma empresa de tecnologia. Tudo é focado em escala, integração, velocidade e redução máxima de custo. E isso cria uma vantagem muito difícil de combater rapidamente. Porque não basta lançar um novo elétrico bonito. O problema é estrutural. As montadoras tradicionais precisariam mudar praticamente toda a forma como produzem carros. E isso leva muitos anos, talvez décadas. A verdade é que o mercado automotivo mundial pode estar entrando numa nova era. Durante décadas, Estados Unidos, Europa e Japão dominaram completamente a indústria. Mas agora, a China começou a mostrar uma capacidade industrial gigantesca. E talvez o maior símbolo disso seja justamente o BYD. Porque ela não está apenas vendendo carros baratos. Ela está mostrando uma nova lógica de produção automotiva. Mais rápida, mais integrada, mais eficiente e extremamente agressiva em custo. O Dolphin Mini talvez seja apenas o começo dessa mudança. Porque se esse modelo industrial continuar funcionando, o impacto na indústria global pode ser enorme nos próximos anos. E talvez seja exatamente isso
que começou a deixar tantas montadoras preocupadas.